Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. E eu quero, neste dia, levar para você a palavra que está escrita na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1 e até o versículo 4. E diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Meu irmão, você que ouviu, que palavra tão gloriosa, poderosa, maravilhosa. E quem está escrevendo estas palavras é o apóstolo João. João, que era o mais novo dos apóstolos. Mas agora nós entendemos que ele está velhinho. Segundo a tradição, esta palavra foi escrita mais ou menos nos anos 89, mais ou menos, da nossa época. Então, o João devia estar com seus 80, 90 anos, cabelinho branco. E podemos dizer, pelo que eu entendo, ele era o último dos apóstolos. Parece que o resto já tinha morrido. E os apóstolos não tiveram vida boa, meus irmãos. Todos os apóstolos que nós entendemos foram martirizados. E João, não se sabe como foi a sua morte. Ele foi colocado num tacho cheio de azeite fervendo, mas não morreu. E tudo leva a crer que ele teve a morte natural. Mas ele está escrevendo uma coisa poderosa, meus irmãos. Agora, nos anos 89, 90 da nossa época, o evangelho já tem entrado num bocado de cidadezinha ali, daquela região das províncias romanas, Ásia, por ali. E começaram a sair também determinadas pessoas com pensamento diferente, com filosofias diferentes mesmo. Como hoje nós vemos as várias filosofias, dizendo que Cristo não morreu, que Cristo não existiu, e por aí afora. Mas João dá um testemunho poderoso, que eu vou lendo a palavra e vou falando. O que era desde o princípio. O que é no princípio? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele diz, o que era desde o princípio? O Verbo. O que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. Então, nós vimos com nossos olhos, como dizendo João, eu vi com esses olhos, nós contemplamos essa coisa. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele era a palavra da vida. Ele era a vida. Ele era Deus. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. E ele continua, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. A vida que era o Verbo. É por isso que também está escrito. E o Verbo se fez carne. A vida foi manifestada. E nós a vimos. E testificamos dela. Eu estou testificando dela porque eu vi. Ele estava escrevendo e anunciando para a igreja. Porque, meus irmãos, quem lê um pouquinho sobre a igreja passada, aí começou a surgir certos grupos que não aceitavam que Cristo era o verdadeiro Filho de Deus, como hoje nós temos esse grupo também. Um diz que ele não tinha corpo, outro chega a falar que era um mito, outro diz que ele não ressuscitou, e por aí afora, mas nós sabemos que ele nasceu de Maria, foi criança, viveu na Galileia, uma parte viveu no Egito quando criança. Ele foi crucificado
E foi preciso até que Simão Cirineu ajudasse a levar aquela parte da cruz que ele não aguentava mais. Ele foi crucificado, foi pregado. José de Arimateia e outros tiraram ele da cruz. Sepultaram. Mas no terceiro dia ressuscitou. Isso é coisa poderosa e gloriosa. Por isso que ele está dizendo, nós vimos no céu uma vida eterna. Ele é a vida eterna. No último versículo dessa carta, a primeira carta, capítulo 5, ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Cristo é a vida eterna mesmo. Por isso, nós temos vida eterna. Parece incrível, né? Vida eterna. Porque se você está com Jesus, ele está na tua vida, é vida eterna. Só que essa vida eterna, até certo ponto, é meio transitória. Transitória porque se você deixar de obedecer, sair do princípio, se desviar, não adianta você ter título daqui ou dali, não adianta. O problema é vida eterna. Está lá, e da palavra que vimos, anunciamos para também ter essa comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, era Jesus. E o Verbo, ou Jesus, estava com Deus. E Jesus era Deus. Coisa gloriosa, né? Poderosa, maravilhosa. Nós temos que crer nisso mesmo. Temos que pregar, porque é a verdade. Mas nós fomos acostumados a ver nas Escrituras um Cristo sofredor, um Cristo humano. Por quê, meus irmãos? Porque ele teve que se humanizar. Ele teve que se fazer homem, viver como homem, para resgatar o homem. Ele, como Deus, não podia morrer. Mas ele é um milagre que a mente humana, a intelectualidade humana não alcança, mas é um milagre poderoso. O Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, se fez carne, Deus se fez carne, Jesus é o homem Deus, coisa poderosa, pelo amor da tua alma, da minha alma, para que ele pudesse nos resgatar, meus irmãos. E ele não teve pecado, nunca pecou, mas foi levado lá na cruz, sobre ele, os nossos pecados, para cumprir toda a justiça, a libertação para nós. É coisa gloriosa. Nós temos que amar esse Jesus, que tem todo o poder, que está conosco sempre, nos abençoa. Está aqui comigo, mas eu não posso tocar, não posso vê-lo, mas está comigo. E ele entra no coração e sai quando quiser, porque ele é Deus, ele tem atributo, ele é imanente. Ele é transcendente, imanente, que ele pode estar em todo lugar, transcendente, que não tem fronteira para ele. Isso é coisa gloriosa. Jesus é nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, né? Jesus é uma realidade, é vida, é poder. Você não é crente, aceite Jesus para ter vida eterna, ter perdão de pecados. O paraíso é uma coisa poderosa. Eu não vi, mas a palavra fala a respeito do paraíso e a palavra é verdade. Pense nisso para entrar conosco no paraíso. Eu quero orar agora. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que estão me vendo neste momento e ouvindo, Senhor. E vai renovando a esperança, vai dando alegrias para permanecer na fé. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.